Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5. Você que também acompanha a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com o nosso boletim esportivo. Tá meio embaçado aí. Eu não sei o que tá acontecendo não, Tião Prado. Tentei de tudo aqui, mas não deu jeito não, né? Vai assim, desse jeito mesmo, porque os nossos internautas, né, não podem ficar sem informação. E você que nos acompanha aí no YouTube, por favor, né, faça a sua inscrição no nosso canal, dê seu like para nos ajudar na divulgação desse trabalho. E vamos falar de vamos primeiro falar de seleção brasileira pré-olímpica, né, que ontem teve um jogo daqueles, né, empatou com a Colômbia, empatou com o Uruguai. Aí foi encarar logo a Argentina e precisando de vitória. Apesar de ter entrado em campo pressionado, o Brasil superou a Argentina por 3-0 na noite de ontem e se garantiu nos Jogos Olímpicos de 2020, que serão realizados em Tóquio, no Japão, entre 22 de julho e 8 de agosto. A partida válida pela última rodada do quadrangular final do torneio pré-olímpico foi realizada no estádio Alfonso Lopes, em Bucaramanga, na Colômbia, e contou com gols de Paulinho e Matheus Cunha, duas vezes marcando para a seleção brasileira. Com o resultado, o Brasil termina a fase na segunda colocação com 5 pontos, um a menos do que a Argentina, que já estava classificada. O Uruguai, que superou a Colômbia por 3-1 mais cedo, ficou em terceiro com 4 pontos, seguido pela seleção anfitriã com 1. A seleção brasileira não perdeu nenhum jogo. Foram 4 vitórias na primeira fase, além da vitória de domingo e outros 2 empates logo na fase que mais precisava. A seleção brasileira inventou de não ganhar, né? Ainda bem que ganhou no final. Com os 2 representantes da América do Sul definidos, já são 14 países garantidos em Tóquio 2020. Os outros são Japão, que é o país sede, Alemanha, Espanha, França e Romênia pela Europa, África do Sul, Egito, Costa do Marfim pela África, Nova Zelândia pela Oceania, Coreia do Sul, Austrália e Arábia Saudita pela Ásia. Faltam 2 vagas da CONCACAF, Américas do Norte e Central e Caribe, né? Que serão disputadas em um pré-olímpico no México em março. Dependendo apenas da vitória para se classificar, o Brasil precisa jogar de forma ofensiva. E jogou. Venceu por 3-0 a poderosa Argentina, que já estava classificada, né? Falar de Campeonato Sul-Mato-Grossense, a Sociedade Esportiva Ponta Poranense conquistou o seu primeiro ponto ontem, aliás, no sábado, ao empatar com o Sena lá em Nova Andradina em 0-0. Nós falávamos aqui que o campeonato da CEP é justamente contra esses times, né? Perdeu 2 pontos então, perdeu 2 pontos contra o Sena. Agora pega o Maracaju em casa. Também é o campeonato que a CEP faz, é contra o Maracaju, contra o Comercial e contra o Corumbaense. Precisa vencer as próximas partidas para se classificar entre 7º e 8º para ir para a segunda fase do mata-mata e aí sim disputar o campeonato com os times de ponta e não ser rebaixado, né, para a segunda divisão. 4 jogos completaram, depois, né, do empate da CEP, completaram a rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense ontem. O Águia Negra foi o único a vencer. E a outra partida também merece destaque porque foi um empate entre 4-4, por 4-4 entre Costa Rica e Maracaju. Olha só, a gente está falando que os adversários da CEP são Sena, Maracaju, que empatou 4-4 com Costa Rica, que é um candidato a título. Então, mais uma partida difícil da CEP diante do Maracaju. Eu não tenho aqui, deixa eu ver, conferir. Depois eu confiro a tabela, amanhã eu trago a tabela para você, só para que a gente possa ter uma ideia, né, de quando vai ser o jogo. O único vencedor do dia, o Águia Negra, saiu atrás do placar, mas virou para 2-1 diante do Corumbaense, com 2 gols de Preto. Assim, continua como único 100% com 3 pontos na liderança. Para você ver como é que é o futebol, né? O Águia Negra não tá lá jogando 100% da bola, mas pegou a CEP com 3 dias de treino, ganhou. Pegou o Comercial, Juvenil, ganhou, 2-1. E pega o Corumbaense, que mandou todo mundo embora e refez o time, ganhou de novo. Então, ou seja, a CEP foi muito prejudicada pela tabela e o Águia Negra, que é um dos candidatos a título, que está jogando mal, ganhou as 3. Então, já dá um importante passo para a classificação. Já o Costa Rica levou um gol e chegou a abrir 4-2 no placar, mas Douglas Candango marcou um hat-trick, 3 gols, com 1 gol aos 44 minutos e deixou tudo igual para o Maracaju. O jogo foi lá em Maracaju. Costa Rica está em segundo com 7 pontos e o Maracaju em quinto com 4 pontos, olha só, né?
É um adversário direto da Ponta Poranense, está com 4 pontos, a CEP está apenas com 1. O Aquidauanense fez 2-0, mas o Operário buscou o empate com gols aos 47 do segundo tempo. Com um gol aos 47 do segundo tempo. Já Cerc e Comercial ficaram no empate em 1-1. Então, resultado, Sena e CEP 0-0, Cerc e Comercial 1-1, Operário de Campo Grande 2, Aquidauanense 2. O Aquidauanense ganhava do Operário lá em Campo Grande por 2-0. Costa Rica 4, Maracaju 4, Águia Negra 2, Corumbaense 1. Eu disse que esse jogo do Costa Rica foi lá em Maracaju, não foi em Costa Rica, no estádio Laertão, né? Chegando por aqui, Carlos Monfort, Renata e Cassati também, e o Michel, né? Estão por aqui acompanhando a nossa programação, que vai ao ar sempre aí na TV Web Ponta Porã Informa. E já que nós estamos falando de estadual, vamos falar do Campeonato Paulista, que é o maior campeonato estadual do Brasil. Santo André foi o grande destaque, né, da quinta rodada do Campeonato Paulista ao vencer o São Paulo por 2-1, confirmando a melhor campanha da competição até agora com 12 pontos e a liderança isolada também do Grupo A. O Corinthians, com reservas, deu vexame em casa, diante da Internacional de Limeira, enquanto que o Novo Horizontino e o Ituano empataram sem gols, né? O Corinthians jogou com um time reserva, ou um alternativo, como dizem hoje nos jargões do futebol, né? Mas vai pressionado para o jogo de quarta-feira contra o Guarani do Paraguai, porque perdeu na quarta-feira passada por 1-0 e precisa da classificação. Precisa vencer, né? Se tomar um gol, vai precisar fazer 3, porque um gol aí, nesse caso, vale como critério de desempate. E o belo trabalho feito pelo técnico Paulo Roberto Santos acabou coroado com uma comemoração após o jogo. Para os jogadores do Ramalhão, do Santo André, o time não cai mais para a Série A2, que era seu objetivo principal no início da temporada, e hoje tem a melhor campanha, né? De quebra, o time do ABC derrubou a invencibilidade do São Paulo, ainda irregular sob o comando do Fernando Diniz, e o Tricolor segue com 8 pontos no Grupo C. Mais uma vez, a Internacional de Limeira surpreendeu ao bater o Corinthians por 1-0 dentro da Arena Corinthians em Itaquera. Não pode ser desculpa o fato do Timão usar muitos reservas, mesmo porque tem um elenco milionário capaz de formar pelo menos 2 times em condições de vencer o time do interior, mas não conseguiu. Essa foi a terceira vitória da Inter, que lidera o Grupo C com 9 pontos. Incrível porque começou o Paulistão sendo goleado pelo Guarani por 4-0. Parecia, né, lá no Limeirão, parecia que ia ser o saco de pancada. Igual em pontos, aparece o Mirassol, seguido pelo São Paulo com 8 e Ituano com 3. O Timão segue vice-líder do Grupo D com 7 pontos. O líder é o Guarani com 8. Red Bull tem 5 e a Ferroviária 4 pontos. A sorte do Corinthians é que os times do seu grupo estão ou não estão aproveitando as chances, né, quando o Corinthians perde. Em Novo Horizonte, empate entre o Novo Horizontino e Ituano sem gols. O time da casa saiu do G2, do Grupo B, com 8 pontos atrás do Palmeiras com 10. O Santo André com 12. O Ituano não perdeu, mas com 3 pontos está no Z2, a zona de rebaixamento. Só fica na frente do Botafogo, que tem 1 ponto. Na noite de hoje, a quinta rodada vai ser fechada com o jogo na Vila Belmiro, entre Santos e Botafogo. A gente está falando dos grandes de São Paulo. Eu acho que hoje dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras é que está mais ou menos, né? São Paulo irregular, Corinthians muito irregular e o Santos preocupadíssimo porque não tem dinheiro para absolutamente nada, né? Vai jogar de novo com um monte de juvenil. E os principais nomes, como Soteldo, deve sair do Santos, deve ir para outros clubes, já tem propostas, e o Santos sem dinheiro em caixa vai precisar fazer dinheiro, vai ter que vender as suas principais estrelas, seus principais destaques, né? Então, os grandes da capital e o Santos, que é o grande do interior aí, estão mal, né? Não estão muito bem não no campeonato. Palmeiras é o que está mais ou menos. Resultados da rodada: Oeste Guarani 1-1, Mirassol 2, Red Bull Bragantino 0, Água Santa 1, Ferroviária 0, Ponte Preta 1, Ponte Preta 0, Palmeiras 1, Corinthians 0, Inter de Limeira 1, Santo André 2, São Paulo 1, Novo Horizontino e Ituano 0-0. E hoje tem Santos e Botafogo na Vila Belmiro. No Campeonato Carioca, Taça Guanabara, né? Lá eles comemoram até título de turno, né? O campeão vai sair já, porque o clássico entre Fluminense e Botafogo valia pouca coisa, apenas a posição dos tricolores das semifinais, do tricolor e do alvinegro carioca nas semifinais da Taça Guanabara. Mas assim mesmo, uma torcida saiu do Maracanã feliz da vida e a outra um pouco revoltada, né? O time das Laranjeiras foi muito superior ao rival, venceu por 3-0. Se não fosse pelas várias oportunidades perdidas, né, teria conseguido uma goleada histórica pelo Campeonato Carioca. 3-0, facinho, né? E os resultados da sexta rodada: Bangu
1, Macaé 0, Flamengo 2, Madureira 0. O poderoso Madureira não aguentou com o Flamengo. O Boa Vista fez 2-1 no Volta Redonda. A Cabo Friense perdeu para o Resende por 3-2. A Portuguesa perdeu para o Vasco 3-2 e o Fluminense fez 3-0 no Botafogo. O Fluminense pega o Flamengo na semifinal, né? Pega o Flamengo na semifinal. Depois, amanhã eu vou passar para vocês toda a classificação, porque é muita informação, né? Vai ficar longo aí o nosso boletim, vai ficar muito longo. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio esteve longe dos seus melhores dias e acabou derrotado pelo Aimoré por 2-1 no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, no interior do Rio Grande do Sul, pela quinta e última rodada do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Matheus Rodrigues e Isaías marcaram para os donos da casa, enquanto que Diego Souza, titular pela primeira vez, descontou. O Diego Souza já fez 2 gols lá no Grêmio, né? Vamos ver se eu tenho aqui os resultados do Campeonato Gaúcho. Se tem aqui tabela do Campeonato Gaúcho, não tenho aqui, mas a gente pode, eu vou passar amanhã toda a classificação, né? Como estão os clubes nos campeonatos estaduais, né? Só para conferir, acho que eu tenho aqui, já achei por aqui a classificação do Campeonato Gaúcho. Primeiro turno do Campeonato Gaúcho. No grupo A, o líder é o Internacional com 13 pontos, terminou na liderança. O Ipiranga foi o segundo com 11, né? O Ipiranga não perdeu nenhuma, o Inter também não perdeu nenhuma. O terceiro foi o Juventude com 5, o quarto São Luís com 4, o quinto Pelotas com 4, o sexto o Novo Hamburgo com 3. No grupo B, Caxias e Grêmio se classificaram, né? Estão nas semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Amanhã a gente traz com detalhes, né, todos os times e a classificação das equipes nos estaduais, nos regionais pelo Brasil. São essas as informações. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã aqui na Cerro Corá FM 91.5, também na TV Web Ponta Porã Informa.